Fala, meus amigos karateca, você que pratica o karatê, você que me acompanha aí pelas redes sociais, você do grupo, meu aluno, né? Você meu amigo aí que eu gosto de compartilhar coisas com você. Esse vídeo é especificamente para você, praticante de karatê, de artes marciais, tá? Nós vamos falar um pouco sobre Kyusho. Kyusho são os pontos vitais, né? Falando em uma linguagem chinesa, japonesada, né? Que é exatamente isso. Nós chamamos de Kyushu. Kyushu são os pontos vitais. Existe, você sabe que existe, né? Uma espécie de mitos em cima dos pontos vitais. Que é aquela história, né? Ah, quantos pontos vitais existem? Existem 120 pontos vitais, né? Ou seja, a pessoa, você vai pôr o dedo ali, no pescoço do camarada, o camarada vai ficar paralisado. Você, como eu, vê isso em filmes, né? Filmes de Kung Fu, principalmente, né? Quer dizer, é uma coisa bem fantasiosa, uma coisa maluca. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso. A coisa do ninja, tal. Não esquece tudo isso. Vamos falar de coisas concretas. Concretas, coisas que são fatos, trazendo para atualidade, né? O tempo que nós estamos, de forma contemporânea. Nós vivemos na era da internet, já começa por aí. Na era da internet, século da informação. O século 20, 19, 20, foi o século da indústria, né? Mão de obra pesada, toda aquela coisa. Mas o século 21 é o século da informação, é o século do conhecimento. Então eu e você, e praticamos, que, né, ensinamos, especificamente aqui estou falando para você que pratica artes marciais, você que é professor de karatê, vamos falar com você, você é meu amigo, tenho vários amigos aí, e esse vídeo ele é especial, ele é específico, tá, gente? Para quem pratica artes marciais, e nós vamos falar aqui de poucas coisas, não é muita não, mas queremos ser bem direto o que nós vamos falar aqui para você, bem claro, né? Você já ouviu falar no livro chamado Bubish? Bubish, um livro. Você já ouviu falar nos documentos Bubish, nos manuscritos Bubish? Já ouviu falar? Bubish, eu estou com um livro aqui, ó, para mostrar para você. Deixa eu virar aqui para você ver. Ó. Este livro, né? Tá ao contrário aí, mas você vai conseguir ver. Esse livro é de Patrick McCarthy, um historiador americano, professor de karatê, né? Grande mestre de karatê, um grande pesquisador, historiador, doutor em história e grande mestre do karatê. Quando eu falo karatê, não estou falando do karatê que você conhece hoje, o karatê esportivo, aquele karatê que foi transformado, né, a partir ali, não se tem uma data definida, mas 1900 uns fala 25, 30, enfim, mas o karatê ele sofreu uma transformação impressionante, que por um lado foi bom, ali, né, através do grande mestre Gishi Funakoshi, ele sofreu uma transformação, certo? Quando Funakoshi sai de Ryukyu, sai ali de Okinawa, ele vai para o Japão e acontece vários acontecimentos ali. O imperador ele assiste uma apresentação de karatê e ele começa a querer trazer o karatê para o Japão. Oh, mas o karatê já não estava no Japão? Não, o karatê não nasceu no Japão. O karatê nasceu em uma ilha primeiramente chamada de Ryukyu, era um reino, o reino de Ryukyu. E o reino de Ryukyu, essa ilha, e posteriormente foi chamado de Okinawa, até hoje se chama Okinawa, era um reino independente. Porém, em volta de Okinawa tinha muitos outros povos, né? A China, a Índia, o Sião. Então, muitas culturas em volta de Okinawa, né?
fazia ali aos redores de Okinawa, porque Okinawa era um porto comercial onde muitos chegavam ali em Okinawa para fazer negócios, né, para trabalhar com comércio, trazendo, e junto com o comércio, né, trazia a sua cultura, trazia o seu conhecimento, né, então pessoas viajavam meses e meses até Okinawa para fazer negócio. E muitos levavam a sua cultura, levavam a sua história, né, as suas coisas. E o bubish, né, esse manual escrito, né, chegou em Okinawa. Né? O que é o bubish? Bu significa militar. Militar. Bi, preparação. Shi, registro. Você sabe que a língua chinesa, japonesa, não dá para você definir um significado, né? São ideogramas. Se são ideogramas, ela te arremete a ideias variadas. Compreendeu? Entendeu? Então, bubish, né? Militar, vamos lá. Militar, preparação, registro. Então nós podemos definir o bubish como? Eu até escrevi aqui para ficar mais fácil. Ó, nós podemos definir o bubish dessa forma. Manual de preparação militar, que é o bubish. E o bubish são vários manuscritos. Muitos escreveram sobre o bubish. Né? Nós temos os mestres do passado que escreveram sobre o bubish. O bubish, Funakoshi conhecia o bubish, falou sobre o bubish. Itozu, né, um grande mestre, falou sobre o bubish. E tem vários outros que estudaram bubish, porque eles são muito antigos. São documentos antigos, documentos voltados para a questão da guerra, para a questão da preparação de um guerreiro militar, e é por isso que eu digo, nós vamos falar exatamente nesse ponto, batendo especificamente na questão da defesa pessoal e tudo mais, né? Então, bubish era um manual que ensinava os soldados, os guerreiros, como matar alguém, exatamente isso, e também como salvar a vida de alguém. Ou seja, aqui no bubish, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar formas e maneiras, você está registrado aqui, né? Eu digo que esse livro de Patrick McCarthy não é a primeira edição, né? Mas esse aqui, ó, olha só, ele é considerado a Bíblia do Karatê, né? A Bíblia do Karatê, a Bíblia das artes marciais, eu entendo assim. Porque ela esclarece muitas coisas nas questões de técnica e aplicações dos katas, né? Não pode falar katas porque não existe sufixo, mas são katas. E revela muita coisa interessante, tá bom? Sobre o Kyushu, sobre os pontos vitais. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, hoje em dia nós não podemos falar em Kyushu. Por quê? Como assim não podemos falar em Kyushu? Porque se você chegar para o teu aluno e for falar para ele sobre pontos vitais, sem um conhecimento básico, você vai falar o que para ele? Ou você vai ser muito raso no seu entendimento, ou seja, muito simplista no seu entendimento, muito vago no seu entendimento, ou você de repente pode partir para o lado do misticismo, do mito, do fantasioso, certo? Ou você pode passar um ensinamento grosseiro para ele. E por isso a necessidade de você estudar, por isso a necessidade de você realmente estudar, mas estudar o quê? Né? Eu tenho na minha mão o bubish, que fala sobre ponto de pressão, né? Aqui fala sobre o HAPV. O HAPV, o que é o HAPV? Atos habituais de violência. Olha, hábitos habituais de violência. Então o bubish ele já vem trazendo uma revelação na tradução de Patrick McCarthy, que é a melhor que tem, aí, né? Você vai ver os manuscritos, havia desenhos dessa maneira aqui, ó. Então, são vários desenhos, ele foi feito à mão, você vai encontrar vários desenhos de várias técnicas, várias maneiras de se aplicar uma técnica, que estão em vários katas que você pratica como karatê, aí são vários, ó.
vários. Aqui são várias técnicas que você vai ver aqui. Dá uma olhada, ó. Tudo isso falando sobre ponto de pressão, ponto de reflexo, fala sobre os terminais meridianos, né? Fala sobre a acupuntura, fala sobre ervas, que salva ervas, aí já fala sobre medicina chinesa. E precisa ser bem analisada a medicina chinesa, né? E maneiras de matar. Não é para se assustar, ninguém está querendo matar ninguém, né, meu? Pelo menos por enquanto não, né? A gente quer paz, certo? Mas enfim, nós estamos falando de técnicas, estamos falando de técnica marcial, de karatê, mas não estamos falando do karatê esportivo, tá? Nós estamos voltando lá atrás, que o próprio Bubishi fala sobre o Toudi Toude, né? O karatê. O karatê é uma arte marcial composta por várias outras lutas. Você sabia disso, né? Que o karatê, ele não nasceu assim no Japão do nada. E é esse karatê que você conhece hoje, não. O karatê, ele tem toda uma história, uma trajetória que começa lá em Ryukyu, né? Começa através desses manuais Bubishi, que muitos mestres, Matsumura Seisei, né? Soko Matsumura, então que foi o primeiro a chamar, a dar um título para o karatê, né? Porque então era Okinawa-te, era o Te de Okinawa, era a luta de Okinawa, o combate de Okinawa, é o Tegumi, né? Que é uma espécie de Wesley, de grappling. Tem gente que falou, oh, mas no karatê não tem quedas, no karatê não tem clinch. Tem e está registrado nos katas. Afinal de contas, o que é um kata? O kata em primeiro lugar, é um registro de técnicas. Então o camarada não tinha, né? Não tinha lápis, canetas, não tinha celular para filmar uma técnica, não tinha com facilidade aquilo, né? E ele tinha lá uma técnica nova, ele criava um kata. E ali ele deixava a técnica registrada. É um registro vivo da técnica para memorizar. Por isso que eu digo, kata é a memória do karatê. Em segundo lugar, o kata é um conjunto de técnicas, né? É um conteúdo programático de técnicas. As técnicas estão todas ali, todas codificadas nos katas, né? Conteúdo programático de técnica, ou seja, você tem ali uma espécie de registro vivo das técnicas. É muito interessante isso, porque se nós temos 26 katas, ou tem livros que falam de centenas de katas, o próprio Bubishi fala de centenas de katas, ou seja, é muita coisa. Esses dias eu vi alguém criando, inventando um kata, um grande mestre aí que não me recordo o nome, tem um nome muito estranho, né? Mas eles criou um kata e não sei o que. Gente, nós não precisamos inventar katas. Nós precisamos descodificar os katas que já existe, o material que já temos. Porque você que pratica karatê, você que pratica o karatê, que ainda preza pelos katas, pelos katas, você tem um material enorme na mão, nas mãos, né? Você tem nas suas mãos um conteúdo programático de técnicas enorme, né? Falando dos pinhãs ou pinãs ou reiãs, você tem muita coisa para você desenrolar, descodificar e você fazer esse entendimento, né? Para você fazer esse entendimento e saber fazer bunkai. E quero já falar para você o seguinte, bunkai não significa aplicação, tá? Bunkai significa repartição, é repartir, é dissecar, é desconstruir para conseguir entender. Tá ok? Então já começa por aí. Voltando ao nosso assunto sobre Kyusho, né? Sobre Kyusho, sobre pontos vitais. Vamos tentar trazer para a nossa época tudo que nós lemos no Bubishi. O Bubishi, né, como eu falei, Bubishi significa o quê? É um manual
de preparação militar. São documentos que já existem há muito tempo, depois foram, né, encontrados por alguns historiadores, os grandes mestres de karatê, né, que se tem notícia que eles estudavam o bubishi. E hoje nós temos vários historiadores, professores que fizeram, né, a tradução do bubishi, e o mais conhecido, mais respeitado é Patrick McCarthy, que escreveu o bubishi, que é considerado a Bíblia do Karatê. E vamos lá, ele fala sobre os pontos vitais, né, que é o A, que é o HAPV, né, atos habituais de violência. Isso significa o quê? Patrick McCarthy está falando do que está escrito no bubishi. E o bubishi, ele tinha uma função específica: ensinar um soldado no combate, época de guerra, época de luta, época de defender a família, defender a propriedade, defender a própria vida. Artes marciais não era vista como esporte. Hoje nós entendemos que as artes marciais é um esporte, é fato, é real e tem seus pontos positivos, certo? Tem seus pontos positivos, legal, muito bom. Mas precisamos também procurar entender o karatê na sua essência, na sua concepção. Então, olha só, karatê ele foi composto por Maiboran, que depois deu origem ao Muay Thai. Foi composta pelo o Jiu-Jitsu, na época o Jiu-Jitsu Satsuma, a família Satsuma, né, predominava ali, tinha lá o seu Jiu-Jitsu. Matsumura era um praticante de Jiu-Jitsu. O próprio Funakoshi, ele treinava Tegumi, né, que podemos dizer que é uma espécie de Jiu-Jitsu. O Kung Fu, né, boa parte do Karatê vem do Kung Fu. Por isso hoje nós temos os katas, porque no Kung Fu tem o Kati. Nós temos até mesmo o Kali filipino, que compõe o Karatê. Então o Karatê é uma arte marcial que ela tem as 3 valências de um combate. Quais são as 3 valências de um combate? Atemiwaza, todas as técnicas da luta em pé. Nagewaza, todas as técnicas de projeção, de clinch, que pode evoluir para o Newaza, que é a terceira valência, que é a luta no solo. Tá? Então o Karatê ele tem todas essas 3 valências que toda boa arte marcial criada para autodefesa deve ter, porque seria muita ignorância alguém criar um método de defesa pessoal para se defender e não levar em consideração, né, o fato que essa luta vai encurtar curta distância. Quando você fala em defesa pessoal, você fala logo em curta distância. Aqui no Karatê nós chamamos de urawaza, né? É a curta distância, é da média para curta. Da média para curta. Depois, né, com as competições, com todas as transformações, né, que aí surge o Karatê Do. Através de quem? De Funakoshi, influenciado por Jigoro Kano. O Karatê ele recebe toda aquela roupagem do judô. Inclusive, né, o próprio uniforme, né? A própria graduação, as graduações das faixas, né, a metodologia, tudo é do judô, tudo é baseado no judô, pela influência de Jigoro Kano, que introduziu o karatê no Japão ali, dando todo o apoio para o grande mestre Funakoshi, né, Isshin Funakoshi. Mas voltando ao nosso assunto mais uma vez, nós vamos falar sobre pontos vitais. Você é professor de karatê? Então vou te fazer uma pergunta. Você conhece o material que você trabalha? Você conhece a tua principal matéria-prima? Que é, primeiro, o teu próprio corpo, tua própria mente. E o corpo humano. Você conhece o básico de anatomia humana? Conhece? Porque se você não conhece, você é um professor mediano. E está na linha mediana que, infelizmente,
é o que acontece com 95% dos brasileiros. Nós somos ensinados nas escolas a ser mediano, né? Por conta da cultura do Brasil. Então, tudo que nós fazemos é mediano e tem que quebrar isso, tem que acabar com isso, deixar de ser mediano, né? Essa é uma cultura que foi imposta para nós. Então a pessoa ela entra numa escola para estudar, mas ela é ensinada a fazer o quê? Ela é orientada todo aquele conteúdo de lição que ela recebe para que futuramente ela vá trabalhar para alguém. Essa é a cultura das escolas que nós temos, né? Então, difícil de entender. Mas quando você tem um conceito diferenciado, que você pode sair da linha mediana, deixar de ser mediano e começar a avançar, aí é outra conversa, né? Então vamos lá, olha só. Bubish. 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 Se você não tem esse livro, ele está em inglês. Hoje em dia tem várias maneiras de você conseguir fazer tradução e ler, enfim, aprenda o inglês, o básico pelo menos. Dê um jeito, mas tente estudar para que você não seja uma pessoa mediana no karatê. Ou você seja uma pessoa que está lá na zona de conforto do karatê. Isso aqui federação nenhuma vai te ensinar, tá? Nenhuma associação aliada à federação nenhuma vai te falar sobre o bubicho, sobre outras coisas que o karatê compõe, né? O nome do karatê, porque a intenção, o propósito foi exatamente isso, fazer com que caísse no esquecimento várias coisas do karatê, várias técnicas, vários conceitos, né? Esse conceito do HAPV, né? Hábitos de violência, né? Atos habituais de violência. Gente, a violência é fato, a violência faz parte da vida do brasileiro, faz parte da vida do mundo, né? Da vida das pessoas. Quando eu digo violência, eu estou falando atos de violência em todos os sentidos. Agora, vamos lá, partindo para coisa técnica, para defesa pessoal, para entender. Hoje eu não posso chegar na minha escola e falar com os meus alunos sobre Kyushu, falar sobre pontos vitais, de qualquer maneira, que é um assunto polêmico, né? Eu preciso ser específico, eu preciso ser atual, eu preciso ser contemporâneo. Então, falando em pontos vitais, não dá mais para você usar a palavra ponto vital tão somente. Dá para você falar de órgãos vitais e dá para você falar do sistemas, né? Sistemas funcionais do corpo humano. E aí você começa a entrar no assunto do Bubish. Bubish usa uma linguagem diferenciada, mas fala disso, dos sistemas que faz com que o corpo humano funcione. Só que ele usa linguagens que não é fácil de se entender se você não trazer para os dias de hoje. Então hoje, quando você pensa em pontos vitais, você tem que pensar em anatomia humana, né? Você tem que procurar entender sobre os sistemas funcionais do corpo humano, que são vários sistemas que o corpo humano tem, que faz o corpo humano funcionar. Certo? Por exemplo, o homem, né, é um animal. Mas ele é um animal, vamos a minha cola aqui, ele é um animal vertebrado, ele é um animal invertebrado, né? Invertebrados ou é uma planta? Uma planta é um vertebrados ou invertebrado? O homem, ele é um animal vertebrado. O que significa o quê? Que ele tem uma coluna. Né? Uma coluna cervical, dorsal, torácica, lombar. Ele tem uma estrutura, né, óssea, ele tem o seu sistema esquelético. Ou seja, ele tem ossos. Podemos dizer que são 206 ossos.
basicamente isso, né? Depois um se funde com o outro, enfim, criança tem mais, bebês tem mais ossos, mas vamos lá, né? Na maioria das literaturas que fala sobre anatomia, enfim, fala sobre 206 ossos. Aí você fala assim, você vai pensar, mas 206 ossos é osso pra caramba. Sim, nosso sistema ósseo. Então nós somos animais vertebrados. E se somos animais vertebrados, feito de um sistema ósseo, de um sistema esquelético, temos o esqueleto que protege os órgãos vitais. Não estou falando de pontos vitais, protegem os órgãos vitais. Né? Uma caixa craniana composta de 8 ossos, placas ósseas extremamente dura, para proteger uma coisa chamada sistema nervoso. E é o centro, né? Porque o cérebro é o centro do sistema nervoso. Por isso chamamos de sistema nervoso central. É o cérebro. Por que ele é tão protegido e tão bem guardado dentro de uma caixa craniana poderosa, extremamente dura? Aquela história, difícil de quebrar, e quando quebra, o problema é muito sério, porque você chegou no cerne, no cérebro, né? no computador da máquina. O sistema nervoso central é o sistema que controla os demais sistemas, os outros sistemas, que são muitos, tá, gente? Nós temos sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário, sistema límbico, né? Nós temos vários sistemas que compõem o corpo. Então são tantos, né, que fica até difícil de falar para você.